Irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia que o Senhor reservou para estarmos aqui reunidos como povo Teu para te adorar. Obrigado pelas orações que já fizemos, pelo cântico, e agora te pedimos graça para meditarmos na Tua palavra, no escrito sagrado. Ajuda-nos, tanto nós aqui como os irmãos em casa, a entendermos o que essa porção da Escritura tem a nos falar. Nos esclarece em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Espírito Santo é quem afirma que nos últimos tempos muitas pessoas irão desistir da fé na caminhada cristã. Os desafios são grandes, as dificuldades são perceptíveis na vida de todo crente. Todos nós passamos por muitos ataques da vida de fé, de prática, ataques espirituais, ataques humanos, para desistirmos da fé. Não é fácil para o crente estar firme hoje, para mim e para você. Sofremos diversas interferências mentais, espirituais, no coração, para desistirmos do nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja, na história, sempre sofreu todo tipo de ataque. Alguns permaneceram firmes, outros desistiram na caminhada. Se a gente for olhar a nossa própria história, a gente vai ver que muitas pessoas desistiram na caminhada, na jornada cristã. Outros permanecem firmes, outros permanecem buscando ao Senhor, querendo servir ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela criação, pelas coisas criadas, pelo alimento cotidiano. Não é costume do crente sempre dar graças, se colocar diante de Deus e obrigado, Senhor, o alimento vem de Ti, a profissão vem de Ti, o trabalho vem do Senhor. Então o crente, ele passa a agradecer por tudo que vem de Deus, que é natural, que isso aconteça na vida cristã. Nesse texto, Paulo tem alguns assuntos dessa magnitude para nos ensinar aqui. Ele, como bom apóstolo, pastoreando a igreja, mostra que a igreja não deve se desanimar, porque muitas pessoas na caminhada irão desistir da fé. Então a gente não pode entrar em desespero, porque algumas pessoas, porque acontece isso em alguns corações, ou em muitos. A igreja deve permanecer firme na fé em meio àqueles que não permanecem, ou aqueles que desistem na caminhada, na jornada cristã. Em muitos locais na Escritura, vemos a Bíblia falando sobre apostasia nos últimos tempos. A apostasia é um assunto que está presente na carta aos Hebreus, capítulo 6, capítulo 3 de Hebreus, 1 Tessalonicenses, 2, em muitos locais esse termo, ou melhor, esse princípio, é trabalhado. Por exemplo, Jesus sinaliza ele lá em Marcos capítulo 7,
Mateus capítulo 15. Esse tema é muito difundido na Escritura, preparando os cristãos para possíveis ataques que irão querer destruir a fé desses cristãos. E iremos sofrer na jornada, não será fácil. Permanecer firme até aqui, claro, enfrentamos muitas lutas para que isso fosse possível, e outras surgirão, né? Não irá faltar problemas, irão vir outros, mas sempre devemos pedir ao Senhor graça para enfrentarmos essas dificuldades. E Paulo vem tratando do assunto sobre a igreja, não é? Já vimos aqui alguns assuntos relacionados ao culto, capítulo 2, capítulo 3, relacionado às autoridades, relacionado à pessoa do Senhor Jesus, a igreja de Deus, não é? Como vimos na semana passada, que é coluna e baluarte da verdade, é o local onde a verdade é exposta, onde a verdade é dita, é proclamada, ou seja, o Evangelho, né? O Evangelho é a verdade, onde essa verdade é falada, ensinada, proclamada aos cristãos. E, claro, a verdade é o próprio Senhor Jesus encarnado, né, que veio a esse mundo, como vimos no final do capítulo 3, versículo 16. Agora aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre apostasia, nesses 3 versos. Ele já tinha falado algo parecido no capítulo 1, versículos de 3 a 7. Especialmente no versículo 6, ele fala que algumas pessoas se desviaram das coisas concernentes à fé, ou seja, boa consciência, amor e coração puro, né? Versículo 5 do capítulo 1, algumas pessoas se desviaram dessas coisas. Aqui, ele falou também quem se desviou, né? Capítulo 1, versículo 19 e 20, ele cita 2 pessoas, Emineu e Alexandre, não é? Que Paulo os expulsou da liderança ou da igreja. Aqui ele vai falar sobre, em primeiro lugar, que o Espírito Santo afirma, é ele quem afirma a apostasia, que ela iria fazer parte da igreja, que ela iria existir. E ele afirma isso, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A argumentação de Paulo está dentro de uma cosmovisão divina, né? De que o Espírito Santo é quem está falando, o Espírito Santo é quem está afirmando isso que ele acaba de dizer aqui, que alguns apostatarão da fé. Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, né? Ou ela é movida pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O que podemos entender inicialmente aqui é que Paulo se refere aqui ao Espírito Santo num assunto muito, nesse assunto muito forte, né, da apostasia, ou seja, pessoas que viviam na fé, que viviam na caminhada, que viviam na igreja, que adoravam o Senhor, que viviam em comunhão com os santos e abandonaram a fé, né? Esse assunto, claro, diz respeito à igreja na época de Paulo e, claro, a todas as igrejas. O Espírito Santo afirma expressamente. A ideia aqui é que não há dúvida nem há imprecisão a respeito. O Espírito Santo estava falando algo que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, iria continuar acontecendo nas igrejas. Iria permanecer na igreja até a segunda vinda de Cristo. Esse problema grave, forte, iria estar presente na igreja. E ele usa a expressão nos últimos tempos. Essa expressão era usada para indicar os perigos futuros e os perigos da época. Os últimos tempos, ou os últimos dias, como ele usa em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, apontavam para problemas já existentes ali e, ao mesmo tempo,
podemos entender que seriam problemas permanentes na igreja em toda a sua história até hoje, até a segunda vinda de Cristo, né? Apóstatas iriam entrar nas igrejas e iriam sair das igrejas. Eles iriam passar um tempo ali, mas no futuro eles iriam desistir da fé. Os cristãos, como Paulo aqui, pensavam que Jesus voltaria na sua época, né? Os últimos tempos aqui sugere isso, que Paulo está falando na última época dele, que Jesus viria ele tinha esperança até mesmo antes dele morrer, né? Ali já era a época dos últimos tempos. 1 Tessalonicenses, se você voltar aqui algumas páginas, nós percebemos, né, que eles esperavam, capítulo 4, versículo 15, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, veja, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eles esperavam que a vinda do Senhor seria naquela época. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3 também. No final do versículo 2, né, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, eles, né, pensavam que seria, os últimos tempos já seria ali, mas a história vem se estendendo há 2000 anos, né, e pela graça o Senhor nos alcançou. E o termo, né, predominante aqui, alguns apostatarão da fé. O Espírito afirma isso, né? Alguns que vão se converter, vão vir à igreja, vão participar do culto, vão estar entre os santos, mas apostatarão em um dado momento da fé. Basicamente, a apostasia é quando alguém desiste ou se desvia. Né? Capítulo 1, versículo 6, usa a palavra desviando-se, é a mesma ideia de apostasia. Quando alguém se desvia de alguma coisa, aqui no caso da fé, né? Podemos pensar que existem outros tipos de apostasia. Tem pessoas que desistem da vida, desistem da família, do emprego, da sociedade. Tem pessoas que se escondem, né? Se enclausulam num quarto. Enfim, existem diversos tipos de apostasia, mas Paulo está falando aqui da apostasia da fé. Apenas a ideia é afirmar que um dia essas pessoas acreditaram ou afirmaram crer e depois abandonaram. É alguém que dorme crente e acorda ímpio, ou demora um certo tempo na igreja e depois se desvia. Percebemos essas pessoas em Hebreus capítulo 3, versículos de 7 a 19, não é? É um texto muito conhecido. Paulo, ou melhor, o autor dos Hebreus cita um acontecimento no Antigo Testamento, lá na época do Antigo Testamento, quando o povo estava no deserto e reclamaram, e alguns se tornaram incrédulos, capítulo 3, versículo 19, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade, da apostasia. No capítulo 6 de Hebreus, versículos de 4 a 8, é um dos mais conhecidos. Paulo diz, o autor aos Hebreus diz assim, capítulo 6, versículo 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aquelas pessoas que negam a fé de forma categórica, né? Não creio, não aceito e pronto, né? Então, a Bíblia diz que é impossível trazê-los de volta. Paulo cita como alguns exemplos de apostasia, né? Capítulo 1, versículo 20, Himeneu e Alexandre. 2 Timóteo 4,10, aquele conhecido Demas, né? Que amou o presente século, se desviou, né? O fato é que isso aconteceu na igreja, acontece hoje e vai continuar acontecendo. Quando acontecer, não ache esquisito, né? Às vezes a gente olha assim, mas rapaz, fulano desistiu? Foi. O Espírito afirma isso. É uma profecia, não de Paulo,
É o próprio Espírito Santo que está dizendo que isso vai acontecer, que irão ter pessoas que irão na jornada e de repente irão apostatar, virar ímpios, incrédulos, e o Espírito Santo diz as razões aqui, né? Afirma as razões para Paulo, e a apostasia acontecerá por obedecerem a falsos ensinos. O versículo 1 ainda continua, né? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então eles se tornaram apóstatas e desistiram da fé porque estavam obedecendo a ações malignas. Espíritos enganadores e ensinos de demônios são sinônimos aqui, né? Para dizer a atuação desses seres angelicais caídos. Está em foco aqui esses espíritos malignos que vivem no ar, que de alguma forma, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante ali, eles lançam dardos inflamados, né? São informações que vêm de lá para cá, que entram na mente humana e que desviam as pessoas do caminho da fé, né? Que tiram as pessoas do caminho da fé. Esses seres angelicais caídos têm essa interferência na mente humana para tirar o ser humano do foco que ele já tem firmado em sua mente. Tem muita gente que tem consciência da fé, consciência do reino, e de repente se desvia, como citei aqui, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Né? O fato é que essa atividade desses espíritos malignos é trabalhar na vida de homens cristãos, pessoas que estão em Deus, e enganar seus corações, desviando a sua atenção para longe da palavra, para longe de Cristo, desviando sua mente e suas almas. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, fala sobre isso. Vemos ainda Tiago capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler esse eu vou ler, né? Tiago capítulo 3, versículo 15, diz assim: esta não é a sabedoria do lado do alto, porém é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, a sabedoria humana, ela tem interferências demoníacas para, de alguma forma, tirar aqueles que têm um propósito definido de crer no Evangelho, servir a Cristo, servir a palavra. As pessoas têm isso bem definido e, de repente, pode acontecer um desvio, uma loucura na mente, um desequilíbrio na alma. João capítulo 6, 1 João capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro é de pessoas que até podem viver na igreja, tendencialmente podem cair nas garras desses seres angelicais caídos e se desviar, espíritos enganadores. Ou seja, embora o homem seja culpado da sua desobediência e da sua dificuldade, não é? Quando o crente está desprezando o culto ou a adoração a Deus, o ensino de Deus, quando ele está fazendo isso, né, é claro que ele está sendo induzido pelos demônios a agir dessa forma, a se distanciar da vontade de Deus. Quando desprezamos a oração, vida de santidade, culto doméstico, relação com Deus diária, esses seres caídos atuam e acaba trazendo prejuízos significativos aos corações de muitos. Em muitos casos, quando tenta-se explicar essa interferência maligna àqueles que se desviam ou apostatam da fé, eles não aceitam, não ouvem, não concordam. Eles acham que não, é uma decisão pessoal deles. Eles acham que não tem nenhuma interferência desses seres caídos. E não adianta você explicar a uma pessoa que está apostatando que existe interferência maligna ali
não adianta, né? Porque a pessoa já está decidida a não crer em nada que venha da Escritura e nem tampouco uma linguagem dessa ordem, né? Além do mais, além da interferência demoníaca, tem interferência humana, né? Essas pessoas desistem da fé também, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, além da interferência desses seres angelicais caídos, essas pessoas são afetadas, e os demônios também agem, né, em pessoas que agem com hipocrisia e falam mentiras. Líderes, talvez, aqui, que pregam a mentira, que pregam um falso evangelho, né, talvez pode estar apontando para isso. Falsos líderes como Alexandre e Mineu, né, capítulo 1, versículo 20, que falavam não com verdade, né? Lembra, né, capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e baluarte da verdade, não é da mentira. A mentira é detectável, é perceptível aos santos. E quando se é hipócrita, não é, a hipocrisia, falando mentira, essas duas coisas juntas é fácil do crente detectar. Mas uma pessoa que está propensa à apostasia, ela às vezes não dá ouvido e segue conselhos de diversas pessoas hipócritas e que seguem e falam e vivem mentiras. Podemos citar diversos nomes aqui de falsos mestres, ateus, agnósticos, ímpios e até de igrejas sérias, né? Tem falsos pastores, falsos líderes que ensinam e estão voltados para a mentira e não para a palavra. É uma infinidade de pessoas malignas que intervêm na vida de alguém para que alguém se torne apóstata. Não se torna apóstata da noite para o dia. Simplesmente não creio mais. Não. Houve uma interferência demoníaca, homens perversos, homens ímpios, muita influência para que a pessoa chegasse a esse resultado, né? Então, muitas pessoas passam anos para negar a fé no Senhor Jesus. São muitas informações hipócritas carregadas de mentiras que intervêm na relação das pessoas umas com as outras. E se o crente viver perto de ímpio, o problema é grave, né? É grave, porque o ímpio tem uma falsa sensação de bem-estar sem Deus, sem o Evangelho, né? Provérbios, capítulo 31 e 32, capítulo 1 ali fala sobre isso. Mas o Salmo 1, que é conhecido entre nós, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, né, na roda dos escarnecedores, não se assenta com os ímpios, não convive com os ímpios. Feliz é a pessoa, porque naturalmente as pessoas ímpias vivem uma mentira, uma fachada de hipocrisia, né? Então é muito perigoso o crente viver perto dos ímpios, porque eles são exercitados na mentira, eles são hipocrisia em essência, né? Por esse caminho, por essas amizades ruins, muitas pessoas são levadas por todo o vento de doutrina, de desequilíbrio, de queda, de afastamento da fé, de abandonar a fé, de abandonar os princípios elementares da palavra, da Escritura, da palavra de Deus. Então, essas pessoas também influenciam tanto hipocritamente, não é? A palavra hipócrita dá a ideia de um ator, né? A palavra na antiguidade significava isso, uma pessoa que interpreta e mostra uma coisa, mas vive e é outra. Essas pessoas, ela tem cauterizada, Paulo diz aqui, a própria consciência. A palavra cauterizar significa dizer que eles eram insensíveis ou tinham a consciência deles eram calejada, enrijecida, dessas pessoas que induziram esses possíveis cristãos que estavam na igreja a apostatarem da fé. Quando os cristãos se aproximam de pessoas assim, a tendência natural é abandonar a fé, né? Pessoas que têm uma consciência já
pedrificada no engano, tem uma consciência enrijecida, consciência para o mal, já está, né, firmada no engano e no erro. A pessoa tem tanta certeza da sua mentira, do seu auto-engano, que influencia o pobre, às vezes crente que está passando por dificuldades espirituais, enfim, termina influenciando com muita facilidade. Muitos gnósticos são experientes nisso, em levar muitos a se desviarem da fé. Já escutei muitas histórias sobre pessoas habilitadas no engano, seguindo demônios e destruindo fé de cristãos. Pessoas que existem para isso. Então perceba, irmãos, são demônios e homens que estavam agindo e estão até hoje em muitas igrejas e pessoas, e muitas dessas pessoas de repente se desviam ou se afastam da fé. Então, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho, essa pessoa vai sofrer ataques violentos, espirituais e humanos na caminhada cristã. A quantidade de pessoas que são vencidas é impressionante, né? É impressionante. Se a gente tentar fazer uma recapitulação da nossa vida cristã, a gente vai ver que muitas pessoas abandonaram, ou se desviaram, ou foram para seitas, ou foram para caminhos enganosos e tortuosos. Eu tenho uma lista de pessoas assim, né? Pessoas que convivi com elas e que se desviaram, né, da fé. Claro que todos nós conhecemos pessoas que um dia professaram crer e estão desviadas. Todos nós conhecemos. Pessoas que ou cresceram no Evangelho ou viveram um tempo na igreja e não quiseram mais saber. A interferência foram essas. O Espírito afirma expressamente que essas pessoas se desviaram pelos demônios e por homens perversos. Essas pessoas não eram bem-aventuradas em, como diz o Salmo 1, versículo 1, né? Em se afastar dos ímpios, dos pecadores, dos que amam e adoram esse mundo tenebroso, o diabo e as trevas. Então, o fato é que a apostasia acontece porque muitos crentes se aproximam dessas pessoas que sutilmente são guiadas pelos demônios e homens hipócritas e que têm uma consciência enrijecida pelo engano. Tem pessoas bem filosóficas. Nas faculdades não falta, né? Os jovens que o digam, professores altamente gabaritados e treinados, pessoas altamente inteligentes e que têm facilidade de levar uma pessoa a se desviar com argumentos fáceis, né? Demoníacos, tenebrosos. Então, isso ajuda muito os jovens a perceberem que o Espírito Santo afirma essas coisas, e essas coisas vão acontecer na vida não só dos jovens, mas de todos os adultos, de todas as pessoas. Muitas pessoas existem para esfriar a nossa fé, para fazer com que desistamos da caminhada cristã. Em muitos momentos somos influenciados a apostatar da fé, ou não? Claro que sim, né? Então, todo cuidado na vida cristã é pouco. O cuidado com as pessoas que se aproximam de nós e com as informações que aparecem na nossa mente. Ensinos de demônios estão aí nas músicas, né? Muitos cânticos, muitas informações aí nas rádios ditas evangélicas, muitas informações erradas que parecem de Deus, mas afastam as pessoas da fé. O conteúdo do ensino apóstata, ele vai dizer aqui que eles proíbem o casamento, né, duas coisas aqui, e exigem abstinência de alimentos. Sabe-se pela história que era vedado o casamento e o uso de certos alimentos entre os gnósticos ascetas do segundo século da era cristã. Eles proibiam lá, nessa seita, o casamento e alimentos. Mas não se sabe exatamente se é isso que Paulo está tratando aqui, como ele fez em Colossenses, né? Paulo combate em Colossenses, no capítulo 2, diretamente os gnósticos, mas aqui não se sabe exatamente se era. Mas, de qualquer forma, essa heresia era muito semelhante à que havia aqui em Éfeso, que Paulo está combatendo aqui, condenando.
Não é preciso falar que muitas seitas hoje em dia proíbem o casamento, né? Muitas seitas proíbem o casamento e exigem também abstinência de alimentos. O que proíbe o casamento no Brasil é a Igreja Romana, e existem crentes que até publicam nas redes sociais líderes dessa seita falando palavras de autoajuda, né? Líderes que não concordam com o casamento, são guiados pelos demônios, né? O Espírito afirma isso aqui, né? São guiados pelos demônios, e muitos crentes vão lá, pesca a informação dele e joga para outros crentes. Uma informação distorcida, né? Que parece, tem cara de Bíblia, mas não é. O crente precisa ter habilidades para analisar falsas religiões e não fazerem com que crentes sejam guiados por esses assuntos que às vezes parecem verdade, mas não é. No capítulo 3, versículo 2 e 12, Paulo já tinha falado sobre o casamento da liderança, os líderes deveriam ser casados. Então ele já falou um pouco sobre o assunto, né, no capítulo 3, versículo 2 e 12. Aqui ele apenas cita, né, que essa seita, ou esse segmento, ou segmentos religiosos proíbem aquilo que Deus instituiu em Gênesis capítulo 2, versículo 27, né, que ele fez o homem, e ali o casamento começou com Adão e Eva. Foi Deus quem instituiu o casamento, não foi o cartório, né? Por outro lado, tem seitas que não proíbem o casamento, mas proíbem os casais de terem filhos para serem mais úteis em seus trabalhos ali religiosos. Tem seitas que não proíbem, seitas que se dizem cristãs, que não proíbem o casamento, a pessoa casa, mas quando eles viram líderes das seitas, eles não podem ter filhos. Se tiver filho, eles são expulsos dos seus afazeres ali. E Gênesis capítulo 1, versículo 28, fala que o homem e a mulher, o casamento foi feito para a procriação, né? Para terem filhos. Aquele segmento, talvez gnóstico, religioso falso, que Paulo está combatendo aqui, exigia abstinência de alimento. E Paulo vai intensificar as últimas palavras nesse assunto aqui. Ele não descreve que alimentos eram esses, mas em outros textos podemos supor que era carnes sacrificadas a ídolos. Talvez possa ser que tenha sido isso, né? Como lemos aqui inicialmente, 1 Coríntios capítulo 8, Coríntio também era uma cidade pagã, onde a idolatria e as coisas sacrificadas a ídolos eram muitas, né? E muitas pessoas se convertiam e traziam e conviviam ainda com aqueles costumes pagãos. Romanos capítulo 14, versículos 2 a 3, Paulo também fala ali sobre alimentos, né? Alimentos diversos. No capítulo 14, ali, versículo 21 e 23, também ele fala no final sobre carne, bebida, e que a pessoa poderia fazer aquelas coisas sem escandalizar os irmãos, ou não fazer, né? Se abster de fazer. Pedro, mais um texto, só para a gente ter uma ideia desse problema da época, né? Ou Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16, quando o evangelho é para ser levado ali para os gentios, e Pedro tem aquela visão de um tapete, um tipo de lençol, né, descendo do céu, cheio de alimentos, onde era proibido para o judeu comer. Aí Deus disse para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro diz: de jeito nenhum, Senhor, nunca comi essas coisas. 3 vezes a voz fala com ele. Aí ele, né, depois ele entendeu que era o evangelho que deveria ser levado para toda parte. De qualquer forma, era um problema ali, né, existente,
e também aqui, tanto do judaísmo, né, antigo, que foi, claro, eliminado depois da vinda do Senhor Jesus. Aquelas coisas eram figuras, aqueles assuntos da alimentação da antiga dispensação eram figuras. Agora, em Cristo, né, não há mais aquelas proibições, ou muitas daquelas proibições. Até hoje existem seitas que proíbem listas intermináveis de alimentos de seus adeptos. São muitas, não é? Claro que, por outro lado, sabemos hoje, pela ciência, que muitos alimentos causam mal à saúde, não é? Como alimentos processados, embutidos, tudo que vem ensacado, que vem enlatado, deveria ser evitado pelas pessoas, né? A indústria alimentícia trouxe um turbilhão de alimentos que, claro, o crente com bom senso, ele não vai comer tantas bobagens que é oferecida aí pelos supermercados. Mas, claro que não é esse tipo de proibição citar aqui, o problema era religioso, queriam deixar as pessoas escravas ali das suas ideias humanistas, sem base bíblica, como até hoje se observa, proibindo a alimentação. A alimentação é algo do cotidiano, né? Diversos tipos de alimentos fazem parte da nossa mesa e eles devem ser recebidos, diz Paulo aqui, versículo 3, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, que são os mesmos fiéis, não é? Só uma redundância aqui de Paulo. Ele repete no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ele repete, ele enfatiza que Deus criou todos os alimentos, Gênesis capítulo 1, não é? Deus formando a criação, e no capítulo 31 do capítulo 1 de Gênesis, tudo que Deus criou é muito bom, é boa a criação, tantas coisas boas, e deve ser recebido com atitude de graça, comportamento de gratidão. É quando a gente se prepara na nossa mesa, no nosso lar, e oramos ao Senhor para agradecer, né? Entendemos que tudo que está na mesa veio das mãos de Deus, foi Deus quem criou, pela sua palavra, pelo seu poder, pela providência, ele sustenta a criação. Então tudo que ele criou é bom. A expressão que ele usa no versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, quando ele usa a expressão pela palavra de Deus, alguns estudiosos entendem que ele está apontando para Gênesis capítulo 1, ou para enfatizar aqui o que ele já havia dito, né? Deus criou para ser recebidos, tudo que Deus criou é bom. Então, pela palavra de Deus foram criados lá na criação, e pela providência essas coisas permanecem e devem ser recebidos com oração. E Deus, se houver alguma contaminação, Deus purifica o alimento, né? Santificado. A ideia é essa, né? Que Deus derrama da sua graça sobre a alimentação e alimenta o seu povo. Então deve ser recebido porque veio da parte de Deus. Tudo que comemos hoje foi esse Deus Criador quem criou. Então deve ser recebido com ações de graças. Obrigado, Senhor. Fazemos na nossa cultura 3 refeições diárias. Então, gratidão, né? No coração, por Deus ter feito aquelas coisas. Aí vem uma seita e nos proíbe de comer aquelas coisas, ou certas coisas, ou dizendo, ó, isso aqui não, isso aqui sim. Seita querendo dizer para os cristãos o que é que eles devem comer ou não. E a Bíblia diz, como Jesus fala, como eu citei aqui, Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, Jesus, ali o texto diz que Jesus considerou todos os alimentos puros, todos devem ser degustados, que a gente deve comer, não é? Deus criou e deve ser recebido com oração. Obrigado, Senhor, pela graça, pela alimentação, pelo Senhor coloca na minha mesa, pelo trabalho, por tudo que foi necessário para que aquela comida chegasse ali. Você já pensou, por exemplo, o feijão, né? O agricultor plantou, demorou um tempo para crescer, ele ficou cuidando daquela planta, aguando ali, né? Trabalhando ali, aquela planta cresceu, demorou,
aquele grão foi, né, para ser vendido, foi para a mesa do cristão, passou por um processo longo, tudo isso pela providência divina, está ali nas nossas mãos para a gente se alimentar e a gente agradecer a Ele, dizer obrigado, Senhor. E pela oração, se houver algum problema na alimentação, o Senhor santifica. O Senhor derrama graça sobre o alimento. Já pensou como é tão importante dar graça? Como é tão importante orar? Como é tão importante colocar a alimentação diante do Senhor e agradecer a Ele e ter esse comportamento de ações de graças. Em diversos momentos a gente percebe Jesus agradecendo, né, com os discípulos, né, na ceia, nas multiplicações de pães e peixes, Jesus dá graça, né? Isso nos ensinando a termos esse coração também agradecido na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Parece que o texto quer sugerir isso, né? Paulo enfatiza aqui a gratidão a Deus na nossa caminhada, como a gente passa a maior parte do dia na nossa casa, se alimentando, não é, convivendo com os alimentos. Parece que essa atitude de gratidão nas refeições, parece não, eu tenho certeza que sim, ela nos ajuda a vencer a possível apostasia que irá nos assaltar. Em diversos momentos nós somos assaltados pela apostasia, pela negação da fé, não é? Em diversas circunstâncias na nossa jornada e caminhada, mas quando a gente aprende a agradecer nas 3 refeições, orar constantemente, orar sem cessar, o Senhor, pela graça, vai conduzindo o nosso coração a vencer a apostasia, a negação da fé, a negação do Evangelho, a vencer os ensinos de demônios, a vencer os homens incrédulos, ímpios e perversos que se aproximam de nós e procuram nos distanciar da fé. Claro que essa atitude de gratidão constante com os alimentos, com a vida cristã, faz com que o crente amadureça na sua relação com Deus, na sua convivência com o Senhor, na sua convivência diária, não é? E isso, claro, nos faz amadurecer, desenvolver e crescer na fé, né? Na nossa relação com Deus. Logo, a apostasia vai ficar desse tamanho perto da gente, bem pequenininha, né? Até desaparece, não é? Mas Deus vai nos dando sabedoria e graça na caminhada, se ouvirmos o que o Espírito Santo tem a dizer aqui, não é? Precisamos sempre estar atentos que o Espírito Santo está nos dando orientações em toda a sua palavra para nos guiar, nos fortalecer na nossa relação com Deus e que a gente tenha os olhos bem atentos, bem abertos com o que vem à nossa mente, informações diversas para desistirmos da fé e na nossa relação com os homens que têm uma falsa sensação de bem-estar nessa terra, os ímpios, e podem nos levar ao desespero da fé, que é apostatar, negar a relação com o Senhor, a relação com Cristo, a relação com a adoração, com a igreja, com o Salvador. Muitas pessoas fazem isso e Deus queira que a gente não seja contado entre essas pessoas, que Deus venha nos preservar, nos guardar como igreja e que possamos estar constantemente agradecendo pelo que vem na nossa mesa, na nossa vida diária, que Deus venha abençoar a sua igreja. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao nosso Deus e Pai, dar graças, né, pelo poder do Evangelho. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela grandeza do Evangelho, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia sobre nós, nos dando consciência dos perigos da caminhada cristã. Ó Deus, nos ajuda a nos livrar dos pensamentos e de pessoas que procuram nos tirar da fé. Informações tanto malignas como de homens perversos, nos preserva, nos guarda a saúde, a vida cristã, a saúde espiritual, nos abençoa, ó Senhor, nos protege como igreja, como povo Teu, e nos ajuda a ter um coração constantemente agradecidos.
Nos livra dessas seitas que proíbem tantas coisas relacionadas à vida comum, tanto o casamento como a abstinência de alimentos. Não permita, Senhor, que nosso coração venha a enredar nesses caminhos perversos. Continua guardando Tua obra, Teu povo e a Tua igreja. E aqueles que se aproximam de nós também possam ser guardados por Ti, ó Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida constante de oração, de gratidão por tudo que o Senhor coloca na nossa mesa. Te louvamos, Te agradecemos por esse dia e pelo final dele. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nos leva em paz para os nossos lares. Amém.